Se você clicou nesse vídeo, é que um pouquinho de curiosidade você ficou. Nossa, que introdução mais ruim. Fatos que ocorreram no dia 22 de agosto. Olá pessoal, Ricardo aqui. Esse é o Fatos que ocorreram no dia. E hoje com data do dia 22 de agosto. Vamos dar um rolezinho aí para tentar entender o que aconteceu nessa data. Seja curiosidade, seja uns fatos aí muito doidos. Seja o que for, aniversário de alguém. Isso aí. Você já conhece o canal. E eu criei um resumo aqui de 3 assuntos para vocês que ocorreram na data do dia 22 de agosto. Primeiro, o folclore brasileiro, comemorado no dia 22 de agosto. O segundo é sobre Juscelino Kubitschek, já foi um presidente aqui do Brasil, o famoso JK. E Ari Toledo, cara, quem não conhece Ari Toledo, suas piadas. Então, não tem vinheta, vocês sabem disso, a gente vai direto pro vídeo. O folclore brasileiro é uma rica mistura de tradições, mitos, lendas, histórias e costumes que se desenvolveram ao longo dos séculos, influenciados pelas culturas indígenas, africana e europeia. Ele reflete a diversidade cultural e geográfica do Brasil e desempenha um papel importante na identidade nacional do país. O folclore brasileiro é rico em personagens místicos e lendários que desempenham papéis variados nas histórias e tradições populares. Vou mostrar para vocês agora um dos personagens que eu separei para vocês. O Curupira, um guardião das florestas e animais. O Curupira é frequentemente retratado como um pequeno homem dos cabelos vermelhos e pés voltados para trás, o que confunde os caçadores que tentam segui-lo. Saci Pererê, o menino travesso com uma perna só. O Saci Pererê é conhecido por pregar peças nas pessoas e nas coisas ao seu redor. Ele é uma das figuras mais icônicas do folclore brasileiro. E é mesmo, né, cara? Acho que o Saci Pererê é um dos mais conhecidos, assim. A Yara, também chamada de Mãe d'Água. A Yara é uma sereia mítica que vive nas águas dos rios e lagos. Ela é conhecida por atrair homens com sua beleza e voz hipnotizante. O Boto Cor-de-Rosa. O Boto Cor-de-Rosa também é bem na tradição mesmo. Na região amazônica, o Boto Cor-de-Rosa é uma criatura encantada que se transforma em um homem bonito durante as festas. Ele seduz as mulheres e depois aparece nas águas. No Brasil tem um monte que faz isso também. Ele só não se transforma e não desaparece, mas que seduz, engravida as mulheres, depois desaparece e some, tem um monte. Desculpa. Mula sem cabeça, uma figura assustadora. A mula sem cabeça é uma mulher amaldiçoada que se transforma em uma mula com fogo saindo do pescoço durante as noites de lua cheia. Semelhante às lendas de lobisomens de outras culturas, o lobisomem brasileiro é uma pessoa que se transforma em um lobo durante a lua cheia. Para evitar essa transformação, acredita-se que a pessoa deve se esconder em um buraco. Não conhecia isso. Boitatá. Boitatá é uma serpente de fogo que protege as florestas e os animais. Sua presença assusta aqueles que desrespeitam o meio ambiente. Legal. Cobra Norato. Na região amazônica, a lenda da Cobra Norato envolve uma serpente encantada que pode se transformar em um homem e seduzir mulheres. A Caipora. Uma figura guardiã das florestas. A Caipora é responsável por proteger os animais selvagens. Ela é conhecida por pregar peças dos caçadores. Cara, eu lembro da Caipora, mas eu lembro da Caipora do Castelo Rá-Tim-Bum. Não vamos fazer um vídeo sobre o Castelo Rá-Tim-Bum, hein? Só esperar chegar a data de inauguração ou a data que se encerrou o programa. Mas nós vamos fazer assim. Castelo Rá-Tim-Bum é demais, cara. Negrinho do Pastoreiro, uma figura mais presente na região sul do Brasil. O Negrinho do Pastoreiro é um escravo negro que, após sua morte, continua a ajudar as pessoas com seus rebanhos. Caboclo d'Água. Encontrado principalmente na região amazônica, o Caboclo d'Água é um espírito da água que protege os rios e as florestas. Bumba Meu Boi. Embora não seja um personagem individual, o Bumba Meu Boi é um enredo teatral popular que inclui personagens como o Boi, o fazendeiro e os brincantes que participam das festividades. Cara, eu não sabia que o Bumba Meu Boi fazia parte do folclore brasileiro. Legal. Eu tenho uma historinha bem engraçada pra contar a respeito do folclore. Eu tava, acho que na segunda ou terceira série, 8 ou 9 anos de idade, e teve uma peça teatral. Eu lembro que o amigo nosso, ele participou, fazendo a presença como Saci, né? E tinha a Caipora também, tinha assim toda a floresta e tudo. E a professora colocou vários alunos lá, cara, e meio que sobrou a gente, sabe? E daí ela catou, tinha as árvores, pegou um saco de batata, mandou a gente vestir um saco de batata, que a gente ia ser as pedras. E daí a gente, pequenininho, né, a gente entrou dentro do saco da batata, a gente ficou tudo lá quietinho assim, ó, do lado da árvore, porque a gente era as pedras. E o saco, cara, naquela água tava pinicando, então a gente ficava se mexendo, coçando, e a professora gritava com nós, que pedra não se mexe, pedra não se mexe. Aí, pô... Ei, cara, você queria ser tudo de bom.
E na segunda posição, Juscelino Kubitschek de Oliveira, conhecido popularmente como JK. Foi um político e médico brasileiro que exerceu um papel significativo na história do Brasil. Ele nasceu em 12 de setembro de 1902, em Diamantina, Minas Gerais, e faleceu em um acidente de carro em 22 de agosto de 1976. Juscelino Kubitschek é mais conhecido por ter sido o 21º presidente do Brasil, ocupando o cargo de 1956 a 1961. Durante seu mandato, ele promoveu um período de desenvolvimento econômico e modernização como um plano de metas. Esse plano tinha como objetivo principal promover avanços em diversos setores, como energia, transporte, indústria e educação. Um dos projetos mais emblemáticos desse período foi a construção de Brasília, a nova capital do país, inaugurada em 1960. Sob a presidência de JK, o Brasil experimentou um período de crescimento econômico e industrialização, conhecido como Anos Dourados. Ele buscou atrair investimentos estrangeiros, estimular a indústria automobilística e desenvolver a infraestrutura do país, incluindo rodovias e energia. No entanto, seu governo também enfrentou críticas e controvérsias, especialmente em relação aos custos da construção de Brasília e aos impactos ambientais de algumas de suas políticas de desenvolvimento. Após o mandato presidencial, Juscelino Kubitschek permaneceu ativo na política e nas atividades públicas. Ele concorreu à presidência novamente em 1965, mas teve sua candidatura impedida devido ao regime militar que tomou o poder em 64. Durante os anos de ditadura, ele foi alvo de perseguições e restrições políticas. JK é lembrado como um dos presidentes que deixaram uma marca duradoura no Brasil, principalmente devido à construção de Brasília, um marco arquitetônico e político. Sua abordagem desenvolvimentista e sua visão de modernização ainda são debatidas e analisadas nas histórias políticas e econômicas do país. Eu sabia que JK, o Juscelino Kubitschek, tinha sido presidente do Brasil, mas eu não tinha esse pouquinho de conhecimento que foi ele que deu início aí a várias coisas, incluindo Brasília. Legal. E na terceira posição, cara, Ari Toledo era legal, cara. Olhando as piadas que ele contava. Ari Toledo foi um renomado humorista, cantor, ator e compositor brasileiro, nascido em 22 de agosto de 1937 em São Paulo e falecido em 20 de agosto de 2021. Ele é amplamente reconhecido por suas contribuições para a comédia brasileira ao longo de décadas. Toledo ficou famoso por seu estilo único de humor, que muitas vezes abordava questões sociais, políticas e culturais do Brasil. Suas piadas inteligentes e observações sobre a vida cotidiana fizeram dele um dos comediantes mais queridos do Brasil. Cara, eu lembro também do Costinha lá. Vamos fazer um vídeo sobre ele também, espera chegar a data. Além de sua carreira no palco como humorista e stand-up, Ari Toledo também teve incursões na música e na atuação. Ele compôs diversas músicas humorísticas e lançou alguns álbuns ao longo de sua carreira. Também atuou em programas de televisão, peças teatrais e filmes, conquistando ainda mais o público com sua versatilidade. Cara, o legal de Ari Toledo, Chico Anísio, esses caras que são da comédia do Brasil muito antiga, esse pessoal que faz stand-up, Thiago Ventura, o Renato Albani, que são os meus favoritos, assim. Cara, eu tenho certeza que eles têm, sim, sabe? Eles pegam uma certa influência desses comediantes das antigas, cara. Bem legal mesmo. Ele começou sua carreira no teatro de revista, um gênero teatral brasileiro que mistura música, dança e comédia. Isso influenciou seu estilo de humor, que frequentemente incorporava música e sátira política. Se eu não me engano, Ari Toledo foi naquele podcast, eu não sei nem se eu posso falar o nome, mas procura na internet aí como Ari Toledo Podcast. Ele deu entrevista, cara, e nossa, cara, que saudade de Ari Toledo, cara, era gente boa. Ari Toledo é lembrado como um dos grandes nomes da comédia brasileira, tendo influenciado muitos comediantes contemporâneos. Seu estilo único de humor e sua capacidade de usar a comédia como uma forma de reflexão social continuam a inspirar artistas até hoje, com toda certeza, igual eu falei, esses artistas de hoje em dia que fazem stand-up, fazem esses teatros de comédia, tudo, cara, tudo partiu aí um pouquinho de Ari Toledo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Curta, compartilha, se inscreva, o de sempre que a gente sempre pede, né? Porque todo dia é um fato novo, se inscreve pra mais. Valeu!